Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto e nesse vídeo nós estaremos resolvendo a questão de número 32 do segundo exame de qualificação da UERJ, lá do ano de 2019. A questão fala assim: apenas com os algarismos 2, 4, 5, 6 ou 9 foram escritos todos os números possíveis com esses 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um único cartão, como está exemplificado a seguir. Então, galera, o que ele está falando é que foram escritos todos os números possíveis que você pode formar com 2, 4, 5, 6 ou 9. Aí ele deu aí alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente tem aí o número 24.644. Se você vê, esse é um número construído só com esses algarismos aqui. No caso, ele usou uma vez o 2, 3 vezes o 4 e uma vez o 6. Aí ele dá outros exemplos. A gente tem aí 45.996, 66.666 e por aí vai. E ele fala assim, alguns desses cartões, e lembrando que esses aí, né, esses 5 que ele deu, não são todos. Foram escritos todos os números que podem ser formados. Alguns desses números eles podem ser lidos de duas maneiras, como é o exemplo, né? O cartão C, o cartão D e o cartão E. Por que esses cartões, galera, a gente pode ler de duas maneiras? Porque o 6 e o 9, se você virar eles de ponta cabeça, né? Eles viram o outro número. O 6 vira o 9 e o 9 vira o 6. Então, por exemplo, o cartão C, se você virar ele de cabeça para baixo, você vai ler ele como 99.999. Ou o cartão D, 96.966. Ok? Ele está perguntando qual é o total de cartões que admitem as duas leituras. Primeiro de tudo, galera, isso é um problema de análise combinatória. Análise combinatória vai ser todo o problema em que você tiver que contar, você tiver que perguntar quantas maneiras eu posso formar, de quantas formas, de quantos jeitos diferentes. Sempre que o problema te perguntar algo que você poderia contar, por exemplo, se você tem pessoas numa fila, tem 5 pessoas, primeiro o João, depois o José, depois a Maria, depois a Ana e por último a Cláudia. Essa fila ela poderia ser feita de outra forma. Poderia ser primeiro a Cláudia, depois a Ana, depois o João. Isso seria uma outra forma de você montar essa fila. Aí digamos que você pergunte de quantas maneiras você pode montar essa fila. Você teria que contar. Isso é uma maneira, assim é outra, assim é outra. Sempre que você tiver um problema desse tipo, isso é uma questão de análise combinatória. Então o conselho que eu dou a vocês é esse. Sempre repara na pergunta. Geralmente ele fala de quantas maneiras, de quantas formas, de quantos jeitos, tá? De um jeito que você repare que são várias formas diferentes para se apresentar a mesma situação. Aqui é o que está acontecendo. Ele está pegando 5 números e está organizando esses números de várias maneiras diferentes. A gente poderia calcular quantas maneiras a gente pode fazer isso. Então, isso é um problema de análise combinatória. Acontece, galera, que dentro da análise combinatória tem várias maneiras de você resolver determinados problemas. Cada problema vai ser resolvido de uma forma. Nesse caso aí, a gente vai resolver pelo princípio fundamental da contagem. Esse jeito vocês vão utilizar sempre que vocês puderem dividir o problema em etapas. Por exemplo, quando você vai montar um cartão com esses números, a primeira etapa é você escolher um dos números para a primeira posição. A segunda etapa é você escolher um dos números para a segunda posição. E isso até terminar. Você, ao todo, vai ter 5 etapas. Então, sempre que você puder dividir o seu problema em etapas, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. E o princípio fundamental da contagem diz que, para você calcular esse problema, é só você pegar
quantas possibilidades você vai ter em cada etapa e multiplicar. Então, nós vamos usar, como eu falei, se a gente puder dividir em etapas. E aí, vamos dar alguns exemplos para vocês. Um exemplo muito comum, que é usado na hora de ensinar isso, é quando você vai vestir sua roupa para sair. Geralmente, né, a gente escolhe uma camisa, uma bermuda e um sapato. Aí, digamos que você tenha 4 camisas para usar, 2 bermudas para escolher e 3 sapatos para escolher. Galera, se eu perguntar para você de quantas maneiras você pode se vestir para ir para a rua? Bom, você pode usar uma camisa branca, uma bermuda preta e um sapato preto. Isso é uma maneira. Se você usar uma camisa vermelha, uma bermuda preta e um sapato branco, isso é outra maneira. A gente quer saber de quantas formas, então a gente poderia contar. Se a gente quer contar, isso é um problema de análise combinatória. E é um problema que você pode dividir em etapas. Primeira etapa, escolher uma camisa. Segunda etapa, escolher uma bermuda. E última etapa, escolher um sapato. Então, a gente tem 3 etapas. O que você vai fazer? Você vai ver quantas possibilidades você tem para cada etapa. Por exemplo, eu falei que você tem 4 camisas para escolher. Então, você tem 4 possibilidades de escolha. Tá? Na segunda, você tem 2 bermudas. Você tem 2 possibilidades de escolha. Você tem que ver quantas possibilidades você tem em cada etapa. Na última, você tem 3 sapatos para escolher. Para você saber o total, galera, é só você multiplicar 4 vezes 2 vezes 3, que vai dar 24 maneiras diferentes de se vestir. Se você fosse contar todas as formas, no final ia dar 24. Um outro exemplo muito comum em questão também é quando ele pergunta de quantas maneiras você pode montar uma senha. Por exemplo, digamos que a sua senha tenha que ter obrigatoriamente uma consoante, uma vogal, um número par e um número ímpar. O número par sem ser o 0. Tá? É só um exemplo para vocês. De quantas formas nós podemos montar essa senha? Bom, você tem 4 etapas. Primeira etapa seria escolher uma consoante. Segunda etapa, escolher uma vogal. Terceira etapa, escolher um número par. E a última etapa, escolher um número ímpar. Você tem que ver quantas possibilidades você tem em cada etapa. Por exemplo, digamos que a primeira etapa seja escolher uma vogal. Você tem A, E, I, O, U, né? Então, 5 possibilidades de escolha. Para consoante, você tem 21 consoantes para escolher. Número par, você tem 2, 4, 6 e 8, porque eu falei para a gente não considerar o 0. E número ímpar, você vai ter 1, 3, 5, 7 e 9. 5 possibilidades. Para você saber o total de senhas que você consegue fazer, é só você multiplicar. Isso aí vai dar 2.100 senhas. Professor, eu não posso fazer contando? Porque tem gente que não lembra como faz e começa a escrever. Pô, eu vou botar A, depois vou colocar B, 1 e 2. Isso é uma senha. Depois eu vou colocar A, C, 2 e 2. Isso é outra senha. Coloca todos. Só que imagina, galera, a gente acabou de fazer a conta e viu que isso vai dar 2.100 senhas. Não dá para você escrever tudo isso numa prova. Se você conseguir, você vai levar a prova toda para fazer só uma questão, que é feita bem mais rápido do que isso. Tá? Então, é bem importante que você lembre disso. Vamos, então, resolver o nosso problema. A gente quer montar um cartão, onde cada etapa escolher, né, um número para o cartão. Primeira etapa, o primeiro número. Segunda etapa, o segundo número. E por aí vai. Ou seja, nós temos 5 etapas. A pergunta dele é: quantos cartões admitem 2 leituras? Galera, para o cartão admitir 2 leituras, eu só posso usar o 6 e o 9. Então, a gente vai ter o quê? 2 possibilidades. Para o primeiro número, ou 6 ou 9. Para o segundo número, ou 6 ou 9. Para o terceiro também, para o quarto também e para o quinto também. Em todas as etapas, você vai ter 2 possibilidades. Multiplique isso aí, nós temos 32.
Então, pode marcar resposta certa, letra A. Ok? Galera, se você não entendeu alguma coisa, pode colocar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, galera!